Você tá joia? Tô joia. Porque hoje, o tema de hoje é o bicho, É né? o bicho. Que animal que você animal? se identificaria? Que você seria, doutor Rafael Fantin? Conta pra gente. Eu acho que eu não tenho um bicho específico, Não, Qualquer né? um que Eu já trabalharia sei. em equipe. Eu já sei. O doutor Rafael seria Rafael Fantin, né? Seria Rafael Mas eu Elefantinho. tenho uma história engraçada pra vocês. A minha cunhada foi na entrevista de emprego e perguntaram que bicho que ela queria ser. Certo. Aí ela falou assim, eu queria ser um macaco, que é um bicho engraçado. Não, melhor do que foi contratada. Bom Todo demais, mundo ia falar, eu queria ser uma formiga, trabalhadeira, trabalhador, eu queria ser... Trabalhar eu em queria equipe? ser uma pessoa que sabe comandar, não sei o que. Ela, não, eu quero divertir a equipe, bom. quero trabalhar É o PP todo? É o PP. É o PP todo. Ô, gente, mas vamos falar hoje aqui, ó. Você gosta de correr, então o programa de hoje é pra você, não é isso? Hoje a Leide? gente vai falar sobre os benefícios e as limitações da prática de corrida, gente, porque tem hora que a pessoa simplesmente cisma de sair correndo e pode dar bom, mas também pode não dar. Por isso, para nos explicar, a gente tem aqui no estúdio o doutor Rafael Fantin. Bom dia para você que tá no @Liberdade 929. Isso. Estamos ao vivo, eu estou de onça. Eu, apesar que eu me sinto uma loba eu sou lobo, tá? Meu animal seria lobo. E o seu também, que é quem gosta de trabalhar em equipe, são lobos, viu? Isso. Não só para liderar, mas para guiar e proteger o grupo, viu, doutor? Até então eu era leão, mas depois Pepe você vai lá chegou no aqui, Instagram, leão, lá você vai ver virou qual que é o outro meu. bicho. É, outro bicho. Doutor, quais são os principais benefícios físicos, mentais associados à prática regular de corrida? A gente fala de corrida, mas a gente quer dizer realmente uma atividade aeróbica. É só a gente ter a sensação que a atividade aeróbica, ela faz seu corpo trabalhar de uma forma completamente diferente em repouso. Forma uma teia de metabolismo que vai te levando a diversos estímulos. É só você imaginar que o corpo, ele não praticaria atividade física se ele não tivesse um benefício. Então, o que a gente vê associado à corrida? Quem corre vai entender o que eu tô falando. Tem uma hora que você sente que encaixa. O que é encaixar? É a velocidade que você tá, você consegue manter numa determinada constância, não te fadiga. O que você tem? Você tem liberação de endorfina e o sistema endocannabinoide, então te dá leveza. Então, assim, você quer relaxar? Vai correr. Tá? Olha só. Uma outra coisa, Pepe, quando a gente pensa no funcionamento corporal, ela faz todos os órgãos trabalharem de uma maneira diferente. E pensando no sistema cardiovascular, uma melhora da pressão, uma melhora do colesterol, melhora a glicose, reduz o estresse, reduz a fadiga. Então, eu acho que a pergunta deveria ser diferente. Quando não praticar a atividade aeróbica? Porque o correto seria que todos praticássemos atividade aeróbica. Perfeito, doutor Rafael Fantin. Tudo que você falou se encaixa perfeitamente. Eu sempre gostei muito de corrida. Eu parei porque eu fiz uma coisa errada. E até nós vai ser já a nossa próxima pergunta. Eu sentia tudo isso, metabolismo mais acelerado, você torna um vício, você começa devagar e vai melhorando a cada dia, mas o problema é a lesão. Eu fui correr na esteira. Não foi a mesma coisa de quando eu corri na rua. Por isso que a gente quer saber quais são os possíveis riscos, as lesões que as pessoas devem estar cientes antes de praticar a corrida. E como fazer para evitar? Por exemplo, eu corria na rua, eu não tive problema. Fui correr na esteira dentro da academia, para mim deu um problema. Talvez não seja mudança de local, mas sim seja forma. acumulativo. A primeira coisa é você saber se você pode realizar uma atividade aeróbica. Então, muitas vezes está acima do peso, tem uma hipertensão, tem uma diabetes. Eu tenho hérnia. E fui correr na esteira. Isso, então a questão da pancada da atividade física. Então, assim, você está liberado de realizar atividade física, então pronto, vamos começar. Agora, você demora um tempo para pegar essa performance cardiopulmonar para adaptar ligamentos, músculos e articulações. Então, você vê muitas pessoas que querendo emagrecer, começam a caminhar e já começam a correr, mas tem um peso excessivo e uma articulação que não acompanha esse processo. E os músculos não aguentam. A musculatura é fraca. Na verdade, você quer fazer musculação, o que seria o ideal? Eu posso falar sobre toda atividade física. É você entrar numa academia, conversar com o instrutor e falar, olha, eu quero correr. Você quer correr por causa de quê?
Por vários motivos. Mas eu preciso me preparar para correr. Eu preciso trabalhar bem Fortalecer a os musculatura músculos do quadríceps para segurar a patela, porque senão a patela fica batendo no fêmur, você vai sentir dor no joelho. Entendi. Uma outra coisa é que você não fortalece a musculatura posterior do coxa, dependendo do tipo de movimento que você tem, você vai fazer uma torção do joelho e você vai romper um tipo de ligamento. E quando a gente fala na corrida, a gente tem que ter em mente que, apesar de correr ser muito bom, é uma atividade incompleta. Você não utiliza todas as musculaturas do corpo. Igual provavelmente muito pouco o posterior de coxa e o glúteo. Então você deve correr, mas sempre associado a uma outra atividade física de carga. Gente, vamos aproveitar o doutor Rafael Fantin, porque é uma das especialidades, entre outras, que o nosso doutor Rafael Fantin tem. Ele é especialista na medicina do esporte. Falei errado, doutor? Medicina do esporte. Medicina do esporte, ou seja, a gente está com a pessoa certa. Manda suas perguntas no Instagram. Então, como que a corrida pode ser adaptada para atender diferentes níveis de condicionamento físico e os objetivos pessoais? Vamos falar da pessoa que ela está pronta para fazer atividade física, ela já tem um preparo muscular e foi liberado pelo médico. Então você vai começando numa caminhada, um trote, uma corrida, aí você vai ganhando performance cardiopulmonar. A partir daí, você vai direcionar o seu treino de acordo com o que você deseja. Você quer performance mental, performance sexual, você quer sentir menos cansado? Um treino muito adequado para você é o HIIT, com a intercalada de alta intensidade. Corre 1 minuto muito intenso, em 1 minuto mais leve uma caminhada, ou algumas vezes fica parado. 1 minuto muito intenso, 1 minuto mais parado. Não, Rafael, eu quero correr longa distância para ganhar resistência. Então você vai ter um relógio, um aplicativo, que você vai conseguir acompanhar a sua frequência cardíaca, porque existe uma frequência limite que a partir dali você vai, que a gente fala hitting the wall. Você vai bater na parede, que você, ao invés de usar principalmente gordura como fonte de energia, você vai usar a glicose da musculatura. Então você vai correr um pouco e logo vai fadigar. Rafael, mas olha, eu quero emagrecer. Então a frequência cardíaca aí é essencial, porque todo mundo acha que correr emagrece. Não, correr gasta muita caloria. Mas não emagrece. Depende. Se você está correndo e está tendo um déficit calórico, você vai emagrecer. Agora, se você está correndo numa frequência cardíaca altíssima, você só está queimando caloria. Mas ela vem muito do glicogênio muscular. É fácil você entender. Ou seja, procure um especialista. Verdade. Com certeza ele vai te encaminhar. Isso, mas vou só aprofundar um pouco nesse assunto, porque talvez seja a maior dúvida de todo mundo. É só você entender o seguinte, a gordura, ela tem uma cadeia comprida, então a metabolização dela é 40% mais lenta, e ela gasta 6 vezes mais oxigênio. Então imagina você lá correndo, bufando, cansada. O seu corpo ele vai querer usar glicose, que metaboliza mais rápido e gasta menos oxigênio, ele vai querer usar gordura. Não, ele vai usar glicose. Então, calma, eu quero queimar a gordura. Então, você vai pedir para o seu instrutor passar uma frequência cardíaca, a gente fala de 60% a 70% do máximo. Essa é a frequência cardíaca que você vai queimar a máxima quantidade de calorias, sendo que a maior parte vem de gordura. Doutor, perfeito. Olha, e tá chegando inúmeras perguntas no Instagram. Vamos pra lá agora. Vamos pra lá, pra internet, então, lá na nossa live. Doutor, obrigado, viu? Beleza, gente. Um abraço, querido. doutor. Valeu. Agora tem Gustavo Lima. Termina comigo antes. Liberdade, dias melhores virão. Rádio Sertaneja do Brasil. Vamos que vamos, gente. Gente, bom dia! Olha, doutor Rafael Fantin, como sempre, nos esclarecendo essa aula. Isso aqui não é uma entrevista, não, é uma aula. Que bom. E a gente hoje quer aproveitar o doutor Rafael Fantin, gente, nós sabemos, ele é um médico integralista, né? Endócrino, faz várias pós-graduações, está fazendo mais 2 atualmente. Graças a Deus eu finalizei uma. Finalizou só mais uma, uma. doutor? Ah, que bom. E a especialidade dele é justamente a medicina esportiva. E hoje em dia aparece muita moda na internet, as pessoas, a gente sai fazendo umas loucuras, umas coisas que não tem nada a ver. E o doutor Rafael está sempre postando coisa boa no Instagram dele. Dá uma olhadinha aí, gente. Passa o seu Instagram enquanto eu vou pegar uma pergunta aqui, doutor. Eu tenho uma pergunta aqui também. Então já tá.
Instagram? Ó, meu Instagram é dr.rafaelfantini. Ontem eu fiz um post, Adriana, sobre Sim. celulite. Aí na hora que eu terminei o post tinha 10 minutos. Olha lá. Mas você sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas entram no Instagram e tem assim, quer acabar com celulite, 5 dicas. Pô, mas não funciona assim, entende? Então é um mecanismo muito mais complexo. Então é por isso que eu gosto de dar explicações para você entender. Porque não adianta simplesmente eu virar para você, faça isso. Se você não entender o porquê, você não vai fazer, ou vai fazer errado. Perfeito. Então, eu tenho uma pergunta. A pergunta Eu tenho começou. pergunta. Começou, doutor. Eu tenho pergunta então, doutor. Seguinte, eu tô com essa pochete aqui maravilhosa, entendeu? O homem que não tem barriga não tem história. Mas é o seguinte, a minha história já está chegando ao final. Eu tô querendo acabar com essa pochete aqui. O que eu falo? Corrida acaba com a pochete ou não? Qualquer atividade física vai te levar a uma perda de gordura difusa, não localizada. Se você tem um acúmulo, principalmente na região abdominal e visceral, vai ser ali o local de maior acúmulo. Agora, a principal atividade associada à queima de gordura visceral que está entre os órgãos, PP, é a musculação, Olha lá, não é a Pepe. corrida. Aí você vai falar, Rafael, eu quero emagrecer, qual atividade física que eu faço? O que os estudos falam? É a mistura da treino de carga com aeróbico. Tá certo, doutor. Teve uma moça aqui, a nossa ouvinte, ela tá falando o seguinte, doutor, que ela faz... Abraço pra dona Nina no bairro Califórnia, diz que ouve a gente todos os dias, um abraço. Bacana. Eu vou pegar o nosso ouvinte aqui, doutor, ela fala assim, que ela já faz... Primeiro eu vou esse aqui, ó. O Espaço Verde Festas Taquaril. Qual é essa frequência cardíaca máxima para perda de peso? Ele quer entender melhor essa questão aí da perda de peso e O frequência ideal cardíaca. é que alguém calcule para você, porque a gente pega a idade, é um cálculo, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem que saber sua frequência cardíaca máxima, sua frequência cardíaca basal. Então o ideal é que alguém faça para você. Agora, se você jogar na internet, com certeza vai ter alguns programas que vão te auxiliar, mas não vai ser perfeito não. Aqui eu vi a pergunta, enquanto aqui ó, a Fátima Cavalcante, doutor, faço musculação há 5 anos, já tem um tempo que ela tenta correr, não consegue passar dos 5 minutos na esteira, diz que tenta evoluir, mas acha que a respiração dela não ajuda, é isso, doutor? Aí tem que entender exatamente o que está acontecendo, né? Porque se ela faz uma musculação e faz de forma pesada, ela deve ter um preparo cardiopulmonar. Agora, muitas vezes ela tem uma asma, ela pode ter uma asma induzida pela atividade física e ela pode ter uma chieira durante a atividade física. Aí tem um teste, chama teste ergoespirométrico, em que você faz o exame, inclusive vê a resistência pulmonar durante a atividade física. Procura um pneumologista para você. Certo. Doutor, eu tô vendo muitas pessoas aqui fazendo perguntas também. Você comentou uma de um paciente com um filho autista. Autista, que chama pra sim. correr. Ela colocou aqui assim que o filho, quando está nervoso, a chama para correr. Olha que interessante, doutor. Vou achar aqui quem é a pessoa. Então, tá? ó, eu vou te convidar para você assistir um filme no Netflix que está entre os 10 melhores, que é justamente disso, Adriana. É um menino sim? autista, extremamente funcional, Sim. e que ele quer correr uma maratona. Olha. E que o pai dele é técnico e que larga o campeonato de futebol para ajudá-lo a correr. Que interessante. Muito isso. interessante. Elisângela Alves, bom dia, meu filho é autista, e ele quando está agitado, ele me chama para correr. Pessoal, eu tô vendo, vamos tentar responder mais uma pergunta aqui, doutor. Antes da gente terminar, faço pilates, academia e tem desgaste da rótula na patela. A Poliana Lima quer saber se pode, pelo jeito, pode correr, doutor? Aí você vai ter que ir no ortopedista para ele poder Certo. te avaliar. Agora, vamos entender que não só existe a corrida é o principal aeróbico que a gente pratica que você faz em qualquer lugar. Mas se você não pode correr, você pode fazer um simulador de caminhada que não tem impacto, você pode fazer uma bicicleta. Eu tenho problema na coluna, você pode fazer uma bicicleta horizontal. Eu quero ganhar massa muscular, então você faz uma escada. Eu posso fazer remo, eu posso nadar. Né? Então, assim, existem diversos tipos de atividade aeróbica, não só a corrida. Falando em ortopedista, o doutor Lucas Amaral, companheiro, gente boa. Um abraço pro doutor Lucas. Abraço. Gente fina. Olha, gente, vocês podem fazer o seguinte, qual que é o seu Instagram, doutor? dr.rafaelfantini. Sua caixinha de pergunta tá lá aberta?
Acredito que esteja. Deveria estar. Ele costuma abrir uma caixinha de pergunta. Eu tô vendo. Chega pra cá com o Fred Pepe vai falar. Fabrício, vira e mexe, fazendo o seu clima ficar mais gostoso, mais alegre, é assim que tem que ser. Faltando 1 minutinho para as 10, você ligando com a gente, 3539-9292. Como sempre, vocês são maravilhosos. Olha lá, nosso querido Pedro Bala, gatinho da liberdade. Ô Pedro Bala, toda hora que eu te chamo aqui, que falo gatinho, chega um tanto de menina te elogiando, viu? Quem me dera. Gente, está muito legal suas perguntas. O doutor Rafael Fantin, ele costuma abrir uma caixinha de perguntas. Deve estar aberta já no seu Instagram, né, doutor? Porque eu tô vendo muitas perguntas. Ó, Teixeira de Freitas, na Bahia, já morei aí perto. Viu, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Eunápolis, um grande abraço para você. Rosinha Ramalho, da Povo Lindo, ela está lá na Bahia, está vindo a gente. Quero uma consulta com esse médico. Elias Andrade, doutor, você pode entrar no seu Instagram? Pode entrar no Instagram. Instituto Rafael Fantin? Que lá vai ter no feed, né? Certo. Tem todas as orientações de marcação. Maravilha. Ou muitas vezes me mandam uma mensagem que a gente responde sobre o segmento da consulta. Os melhores de Minas Gerais. Bom dia, Liberdade. Então nós vamos encerrar. Vamos encerrar aqui com o doutor Rafael Fantin. Eu acho até que essa pergunta, ela está falando aqui, ó. A Maria Campos. Bom dia, Liberdade. Eu tenho desgaste de coluna e de joelho. Nenhum ortopedista fala qual exercício eu posso fazer. Eu gostaria muito de saber. Obrigada. Ou seja, ela está querendo fazer um exercício, mas aí, doutor, desgaste de coluna e de joelho. Como que fica essa situação, doutor Rafael? A primeira coisa, a gente tem que saber que tipo de desgaste que é esse e a intensidade, né? Agora, tem ortopedista que está muito associado ao esporte, né? Hoje a medicina do exercício do esporte, ela abraça várias especialidades. Então, por exemplo, eu sou endocrinologista, mas hoje a gente tem um cardiologista, hoje a gente tem um oncologista, hoje a gente tem um ortopedista. O ortopedista mais tradicional, normalmente, ele entende que foi um trauma ou exercício que te levou à lesão, então você deveria se afastar. Agora, o nosso entendimento é o contrário. Você deveria fazer uma atividade física para reforçar a musculatura, porque muitas vezes é a fraqueza muscular que te leva à lesão. Então, se você tiver uma fraqueza de quadríceps, a patela fica solta, vai machucar. Se você não tiver uma musculatura core adequada ou uma musculatura de dorso, não vai dar suporte à coluna. Então, o peso vai todo na medula, que dá um incômodo na coluna. Então, é o inverso. Se você tem dores, você tem que fazer atividade física. Ela pode me mandar, se ela for de Belo Horizonte, no meu Instagram uma mensagem. Eu encaminho muito para uma fisioterapeuta, que eu gosto muito dela. Sim. Porque assim, todos os meus pacientes que vão e o médico fala que não é para fazer atividade física, você eu mando para ela, nossa, ela resolve a vida dos pacientes. Doutor Rafael, nós vamos te agradecer, mas tem mais só uma pergunta. Eu gosto de aproveitar, doutor Rafael, aqui, que você sabe que ele versa sobre diversos assuntos, né? E ele indicou um filme. A Natiele está aqui perguntando, porque a gente teve uma ouvinte nossa, Elisângela, falou que o filho é autista e que ele, quando ele está nervoso, está chateado, ele a chama para correr. E ele se sente bem dessa maneira. Doutor Rafael foi lá e indicou um filme. Como que é o filme? E o nome do filme? Eu não vou saber o nome do filme. Ah, você não sabe o nome? Qual que é a história, doutor? Mas a gente combina que o Elmer vai entrar, vai ver e vai colocar o nome. Na verdade, eu vou fazer até melhor. Eu já estava planejando isso aqui, quando você falou. A gente vai fazer uns stories agora com a capa do filme e o nome dele. Sobre essa pergunta. Sobre então, essa pergunta, tá? Então tá ótimo. Agora, então. você vai correr com ele. Isso Nossa, mesmo. Perfeito. E outro ouvinte aqui, a Natiele, está perguntando sobre isso. Todos querendo assistir realmente esse filme. O filme é lindo, o filme é muito legal. Ah, que beleza. Gente, para vocês do Brasil e do mundo, eu vi gente de Inimutaba, de diversos lugares aqui. Um grande abraço. E mais uma vez, vamos acompanhar lá Dr. Rafael Fantin, seu Instagram desse professor doutor que está aqui. Isso Obrigada. aí. Então tá bom, gente. Um abraço.